pessoal, aqui é a Jamile, estamos com mais um vídeo aqui do canal e eu quero dizer para você que a vida após a traição. Antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza, gente? Bom, hoje eu vim falar e vim fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu estou acostumada a fazer aqui com vocês. Eu vim trazer a palavra de Deus em relação a duas situações, porque as pessoas perguntam muito, o que é controle, como me posicionar, né, diante de uma traição, diante das mentiras, que quando começa a vir à tona, o que que eu faço, como eu devo agir nessa situação. E aí eu vim aqui trazer uma palavra para você, através da própria palavra de Deus, a qual eu tenho aprendido e tenho levado para a minha vida, tenho trago isso para a minha vida, que é essa questão do posicionamento e do controle. Eu tenho aprendido muito diante da palavra de Deus. E a gente fala muito de controle, mas como é difícil você se posicionar diante de uma má notícia. E essa má notícia, quando vem, geralmente pega a gente desprevenido. Geralmente, quando nós estamos não muito estáveis, né? A gente está fora realmente assim, da nossa realidade. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que nesse momento é que vem realmente a notícia ruim. É na hora que você não está esperando e num momento muito difícil. É complicado você se deparar com a notícia ruim e não ter reação, né? Ou você tem uma reação explosiva, ou você tem uma reação muito fora do contexto, incoerente o tipo de reação que você tem. Você fica inerte, sem saber o que fazer, e depois mete os pés pelas mãos. Então, e aí eu vim aqui hoje trazer a palavra, porque, gente, tudo a gente encontra na Bíblia. É incrível como você encontra exemplo para tudo, para você realmente colocar em prática na sua vida. E eu vim aqui trazer essa palavra. Foi um dos momentos que Deus realmente, que eu tive um encontro, assim, diante da palavra, essa questão do posicionamento. Como eu devo me posicionar diante da situação difícil, diante de uma má notícia. Como eu devo me comportar, né? E geralmente, no meu caso, né, eu era muito explosiva, eu explodia com tudo. Quando eu sabia de alguma coisa, eu já partia para cima. E aí eu fui aprendendo que não é assim a forma de lidar com as situações. Então eu quero realmente trazer isso e fazer menção à palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, quando fala sobre a história do rei Josafá. E olha só que interessante, ele recebe uma má notícia. E olha o posicionamento dele. Esse é o posicionamento que devemos tomar diante dessas situações que vêm ao nosso encontro, que diz assim, 2 Crônicas 20, eu vou ler só o versículo 3, que diz assim, vou ler o 2, diz assim, então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Olha só que oração, gente. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo, se alguma desgraça
nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, moabitas e habitantes do Monte Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito, e por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentá-los, para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Olha que palavra linda! Ele recebe uma má notícia. E é a má notícia, não é qualquer notícia, é uma má notícia. E ela vem de encontro a ele da seguinte maneira: olha, tá vindo aí 3 povos que se juntaram em um grande exército para massacrar o povo de Israel. E eles vêm com tudo. Então, o que você vai fazer? Né? E o rei, diante daquela situação difícil, ele decide consultar ao Senhor. Esse é o primeiro posicionamento que ele toma diante da má notícia. E é o que nós precisamos fazer. Quando vem a má notícia, esse é o momento em que você para. Você não vai bater boca, você não vai gritar, você não vai persuadir. Não, você não vai fazer absolutamente nada. Você vai se recolher, você vai sair de cena. Você vai entrar para dentro do teu quarto, como diz lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus ensina os discípulos a orarem. E ele diz: quando vocês tiverem que orar, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com teu Pai que está nos céus. E ele é fiel e justo e vos ouvirá e responderá a vossa oração. E então Josafá, aqui nesse contexto, ele para tudo e ele decide no seu coração consultar o Senhor. E agora, Deus, o que vamos fazer? Então ele conclama e proclama, né, um jejum com o povo, e o povo entra em jejum e ele vai orar. Esse é o segundo posicionamento. O primeiro, ele decide consultar a Deus, e o segundo posicionamento dele é orar. Que coisa belíssima essa oração que Josafá faz. Por quê? Porque Josafá, então, entende que o posicionamento dele não é ir diretamente contra o inimigo, mas é esperar pela ordem de Deus, esperar na obediência a Deus, esperar o Senhor dizer o que deve fazer, ou seja, ele aguarda instruções do Senhor. Mas o que eu quero me atentar também a esse texto é o que diz nesta oração. Primeiro ele exalta ao Deus de Israel, ele anuncia o nome do Senhor, e depois ele faz uma lembrança, ele traz a lembrança, ele traz a memória. O que Deus fez com esse povo, porque Deus deu livramento a esse povo, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava indo para a terra de Canaã, e Deus poupa, né, os amalequitas, os amonitas, naquela ocasião. E depois disso, o que acontece? Eles se rebelam, né? E resolvem, então, atacar o povo de Israel. Então, o que Josafá faz? Desabafa com Deus. Ele fala para Deus tudo o que está acontecendo. Ele: olha, Deus, o Senhor lembra daquela vez quando o povo de Israel saiu do Egito? Nós os poupamos. E agora eles estão vindo contra nós. E aí ele faz menção também sobre a força deles, que é pouca. Nós não temos força, nós não somos nada, de nós mesmos nós não conseguimos fazer absolutamente nada.
porque não estava mais no controle dele. Porque o povo de Israel era pequeno em número. Eram 3 povos que se juntaram para ir contra Josafá. E nessa ocasião, ele então diz, olha para nós, Deus, somos tão pequenos, não temos tanta força, mas nós confiamos em Ti. É muito lindo, e ele diz, e os nossos olhos se voltam para Ti. Esse é o terceiro posicionamento. Olhar para Jesus, olhar para o Senhor, porque é de lá que vem o seu socorro, é de lá que o Senhor vai trazer as respostas ao teu coração, é de lá que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, é de lá que vem realmente o teu socorro. Então, olhe para o céu, olhe as estrelas, olhe para o Senhor e diga, Deus, eu sei que o Senhor pode me socorrer nessa situação. Me ajuda, Pai, me ajuda. E as más notícias vêm, e você fica sabendo de uma coisa aqui, de uma outra ali, e as mentiras começam a cair, e as janelas começam a se abrir, né? E as escamas dos seus olhos vão começar a cair. Começam a cair por quê? Porque Deus não deixa nada encoberto e precisa ser revelado. Só que quando vem a notícia, nem sempre a gente está preparado, né, para saber. E às vezes é nós mesmos que vamos atrás, né? Então, evitem de ir atrás de notícias, evitem olhar as redes sociais, sabe? Evitem, não faça isso com vocês, é uma tortura, né? Que você passa, então você não está ainda pronta para ver esse tipo de coisa, então aguarda no Senhor, tudo a seu tempo, e pode ter certeza que vai ter oportunidade de você saber, mas no momento certo, quando você já estiver forte, quando você estiver posicionada, como Josafá. Então, quando vier a má notícia, não faça nada. Diante da situação, diante da adversidade, pare, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com Deus. Consulta ao Senhor, Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo me posicionar? Qual a direção que o Senhor tem para mim? Olha essa situação, eu não consigo sozinha, eu preciso de ajuda. Gente, Deus é fiel e justo e Ele vai te ajudar. Nesse mesmo texto de Mateus também, só que no capítulo 7, vai dizer o seguinte: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quem dirá ao vosso Pai que está nos céus, também não vos dará o que vocês pedirem? Gente, Deus, Ele vai te ajudar. Quando você clamar, Deus, me ajuda, eu preciso realmente de ajuda. Esse é o posicionamento que você precisa ter diante das adversidades. Então, eu quero dizer para você que você pode sim vencer todos esses obstáculos, mas tem um caminho para você trilhar, tem um caminho para você seguir. E um dos caminhos que o Senhor está dizendo para você e para mim nesse dia é: fiquem parados e vejam o livramento que eu vos darei. E se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus vem e fala com Josafá e diz: olha, se posicionem, fiquem posicionados, mas nesta batalha vocês não terão que pelejar, eu pelejarei por vós. E de fato é o que acontece. Enquanto eles adoram a Deus, enquanto eles buscam a Deus, enquanto eles engrandecem a Deus, Deus dá o livramento. Deus coloca os amonitas, os amalequitas e o povo do Monte Seir, um contra o outro, e depois só ficam os cadáveres. E a palavra de Deus vai dizer que Deus ainda fala assim: agora vai lá e saqueia tudo que eles têm. O único trabalho que eles tiveram foi tomar posse daquilo que o Senhor disse que era deles. Então, querido e querida, você pode sim se posicionar e aguarda, porque o que é seu, o que o Senhor disse que é seu, o que o Senhor disse que vai fazer por você, Ele vai fazer. E nessa peleja você não precisará pelejar. A única coisa que você precisa fazer é consultar o Senhor, tomar um posicionamento em oração e em clamor, falando ao teu Deus, Ele te ouvirá. Que Deus te abençoe.
Comenta aí se você gostou, se você e dê o seu like se gostou do vídeo e pode colocar perguntas aqui no canal, aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer, ou lá diretamente no direct, lá no meu Instagram, que também é o mesmo link, tá? De Emily Couto. Então, pode ir lá e pode ter certeza que eu vou responder você com muito carinho. Que Deus te abençoe.